Agradecemos, então, essa oportunidade de falar em nome da Coalizão pelo Pampa. A Coalizão pelo Pampa ela é uma organização que reúne 20 entidades com atuação pela conservação do bioma Pampa, incluindo ONGs ambientalistas, associações de comunidades tradicionais e de servidores de órgãos ambientais e também redes de pesquisa científica. Eu represento aqui a rede de Campos Sulinos e depois o meu colega Rafael Fernandes vai continuar a fala em nome da coalizão. Eu queria chamar a atenção de um aspecto que foi muito pouco tocado aqui, que é a importância da conservação dos remanescentes de vegetação nativa para um aspecto que é fundamental, que é a produção de água. Se falou aqui em reservar água, mas para reservar água precisa ter produção de água. Foi falado no manejo do solo nas áreas agrícolas, é fundamental que a infiltração aconteça. Mas a preservação da vegetação nativa, e não só a vegetação florestal, meu colega engenheiro agrônomo Álvaro chamou a atenção, não só a vegetação florestal, meu colega Álvaro, mas a vegetação campestre é nativa e merece ser conservada, e o seu papel na produção de água já é evidenciado. Nós participamos, nós coordenamos projetos de pesquisa no bioma Pampa, o projeto Nexus Pampa, com financiamento de agências públicas, do CNPq, que evidenciou um efeito, bacias hidrográficas. Quanto maior a conversão agrícola nas bacias hidrográficas, menor foi a produção de água. Então, isso é importante, ou seja, não basta reservar, não adianta reservar se não tiver produção de água. Quer dizer, os açudes ficarão vazios. Então, eu queria chamar a atenção disso, e eu lamento que a minha fala está sendo aqui ao final, quando já está esvaziado, mas pelo menos está sendo gravado. Eu espero que essa questão seja devidamente destacada no relatório dessa comissão, porque é importante. E isso tem também implicação na vulnerabilidade dos sistemas agrícolas às secas. Então, quanto maior for a conversão, mais vulnerável se tornam as propriedades a uma seca. Quer dizer, se nós tivéssemos propriedades mais diversificadas, com uma área significativa de remanescentes de vegetação nativa, com pecuária sobre o campo nativo, que é um uso sustentável para os remanescentes de vegetação nativa campestre, nós teríamos propriedades rurais menos vulneráveis à seca, porque nós teríamos diversificação. Então, precisa ser buscada a diversificação dos sistemas agrícolas. Ou seja, nós precisamos manter a pecuária sobre o campo nativo, porque ela é uma reserva. Numa seca, a pecuária sobre o campo nativo sofre muito menos do que aquela pecuária sobre pastagens plantadas, e muito menos do que a agricultura de soja, e muito menos do que a agricultura de outros grãos, como o milho. Então, com isso, as medidas de adaptação, nós estamos falando aqui de adaptação, quer dizer, reservação da água, promover sistemas menos vulneráveis aos eventos climáticos extremos, que são previstos com as mudanças climáticas cada vez mais frequentes, eventos de seca e eventos de excesso de chuva. Então, as medidas de adaptação aos eventos extremos de chuva e de seca devem incluir necessariamente a conservação dos remanescentes de campos nativos. Isso exige que alguns setores do agro, eu me dirijo aqui ao meu colega da Farsul, exige que alguns setores do agro reconsiderem sua resistência em relação à aplicação da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que prevê a proteção dos remanescentes de campos nativos. É a lei de proteção da vegetação nativa, vejam bem, não é Código Florestal mais. Desde 2012, não se chama mais Código Florestal. Não está escrito em nenhum lugar na lei de 2012 que é Código Florestal. É Lei de Proteção da Vegetação Nativa, porque protege todos os tipos de vegetação nativa, inclusive os campos nativos usados para a produção pecuária. Então,
eu falo dessa resistência em relação à aplicação da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que prevê a proteção dos remanescentes de campo nativo por meio das reservas legais e das áreas de preservação permanente, e também do mecanismo de autorização de supressão de vegetação nativa, que no Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, é muito raro. Nós perdemos 152 mil hectares por ano de vegetação nativa campestre, desde 2012. Eu estou falando de média, não estou falando do último ano. 152 mil hectares por ano. Isso, se fosse na Amazônia, em relação ao tamanho do bioma, seriam 30 mil quilômetros quadrados por ano. É brutal isso. Em poucas décadas, não teremos mais campo para contar a história. Então, eu chamo a atenção de que, se não tivesse a preocupação de manter sistemas agrícolas diversificados, inclusive com a conservação significativa de remanescentes de vegetação nativa, é um tiro no pé, né? Os sistemas agrícolas que buscam a conversão. Então, eu chamo o meu colega Rafael Fabinetz, que vai complementar. Obrigado. Muito obrigado, Valério. Eu peço licença à mesa, então, para nós aqui no espaço da Coalizão pelo Pampa fazer essa fala complementar, né, deputado Zé Nunes e, enfim, como o Valério já me apresentou, então, eu sou o Rafael Fernandes, além de, componho junto ali na representação da Coalizão pelo Pampa, como representante do Sindicato dos Empregados da FEPAM, né, e também da Emater, entre outras fundações e empresas públicas, o CEMAP, né? O CEMAP, então, é uma das entidades membros, né, onde, né, nós temos essa diversificada representação dentro da coalizão, são, né, da sociedade civil de forma geral, as comunidades tradicionais estão lá representadas, né, os grupos de pesquisa, né, as associações dos servidores, então, da área ambiental do Estado e também do IBAMA, né, deputado Zé Nunes. E, bom, eu queria ressaltar aqui uma questão que foi colocada pela mesa logo no início, se não, salvo me engano, foi pelo deputado Martim, a questão de que nós não... O que nos motiva aqui não é inventar a roda, né? E é nesse sentido que a gente caminha. E são dois pontos para ressaltar rapidamente, né, sem nos estendermos, mas é a questão de que nós já temos um sistema estadual de proteção ambiental e uma lei 10.330 lá de 1994, e nós temos um sistema estadual de recursos hídricos, a 10.350 também do ano de 94, estão aí fazendo quase 30 anos, e ambos esses sistemas têm até hoje, né, dentro da sua Constituição, ferramentas previstas que não foram implementadas pelo poder público, né? Nós podemos ressaltar aqui, e isso tudo a gente vai trabalhar, vai incidir no que foi amplamente discutido hoje, na questão do planejamento, que é a forma de nós atacarmos a questão da escassez, a questão da seca, né? A questão de nós solucionarmos os problemas advindos de quando há esse evento climático no nosso Estado. Então, dentro da política do CISEPRA, o Sistema Estadual de Proteção Ambiental, nós temos ferramentas como avaliações estratégicas, nós temos zoneamentos ambientais, né? Tudo isso a gente está falando, então, em um âmbito de planejamento. Nós temos dentro do Sistema Estadual de Recursos Hídricos a cobrança pelo uso da água, né, que nós sabemos da resistência em que segmentos, setores, e especialmente os grandes usuários da água têm em debater esse tema, mas nós vemos como vital a implementação dessa ferramenta para o pleno funcionamento desse nosso sistema, né? Então, nós temos que fortalecer os comitês de bacias hidrográficas, nós temos que implementar as agências de bacias hidrográficas, tudo isso são questões previstas na nossa legislação há mais de 30 anos. Bom, e especialmente, então, trazer para a reflexão esses que são mecanismos que a gente tem na lei hoje, né, e dizer, então, que dentro dessa perspectiva, a coalizão, ela buscou, né, junto com o deputado Zé Nunes, apresentar, então, encaminhamentos para esse problema que nos parece, assim, importantes e formas da gente, então, superar esse problema. E eu vou ler eles rapidamente, aqui eu já encaminho, concluo a minha fala, né, a implementação do programa de regularização ambiental, né, o PRA, e a recuperação das APPs, as condicionarem licenças de irrigação. Oi? Sim.
condicionadas nas licenças de irrigação e recuperação das áreas de proteção permanente, o monitoramento em tempo real, né, da capacidade de outorga para que as reservas de uso não prejudiquem, né, a coletividade, né, a implementação do pagamento por serviços ambientais a comunidades tradicionais e produtores rurais que preservam as nascentes, né, o programa Água para Todos, né, a implementação de cisternas. Os outros 2 pontos, então, seria o RS, e isso, né, são iniciativas que o governo do Estado pode tomar em conjuntamente com o governo federal, né, de reduzir o desmatamento nos diferentes biomas do país, porque o que está acontecendo na Amazônia, o que está acontecendo em outros biomas da Mata Atlântica, isso vai ter interferência no nosso clima, a gente sabe disso também, né, no nosso regime de chuvas, né? Então, reduzir a supressão dos nossos campos nativos, como o Valério já colocou aqui. E nós temos, então, de novo, né, falando no âmbito do planejamento, e é para encerrar, deputado, o plano de uso de sustentável e a conservação do Pampa, né, tal como, né, nós trouxemos e apresentamos também para a comissão, através do deputado, na nossa carta da Coalizão pelo Pampa à sociedade gaúcha. Seria isso. Muito obrigado.